Olá, meus amigos, que legal que você está aqui mais uma vez. E o motivo de eu estar aqui hoje é nós falarmos um pouco sobre a visão que Pedro teve. Um lençol que desceu do céu com tudo que é tipo de carne imunda, ou seja, urubu, jacaré, cobra, porco, rato. E para você entender um pouquinho melhor, Atos capítulo 10, que a gente já vai correr para lá, será que Deus estaria purificando a carne imunda que em certo momento, de acordo com João capítulo 1, do 1 ao 3, Jesus estava com ele na criação? Será que Jesus estaria purificando a carne imunda que ele mesmo condenou lá na criação? E a gente vai entender um pouquinho se os patriarcas não comendo carne imunda agradavam a Deus e por que nós comendo carne imunda agradamos a Deus. Atos capítulo 10. Mas, para nós começar sobre esse assunto, vamos invocar o nome do Criador? Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor nos tem abençoado, nos trazendo conhecimento através da sua palavra. O Senhor nos tem orientado, Pai, sobre as coisas que te agradam e as coisas que não te agradam. Nos perdoe pelas faltas e pelos pecados cometidos contra o teu reino. Abençoe as pessoas que estão vendo essa mensagem neste momento. Em nome de Jesus, amém. Que legal! Atos capítulo 10, como eu creio que você já está aí me esperando em Atos capítulo 10, e eu estou chegando, que aqui diz assim: a resposta de Pedro é essa voz que dizia que matasse e comesse, e Pedro estava com fome. Verso 14: mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda, ou carne imunda em outra versão. E essa voz seguiu 3 vezes dizendo para ele, mas pode comer, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro, na rejeição, porque ele sabia que a carne imunda é algo que desagrada a Deus. Sendo eu e você templo do Espírito Santo, que é o que diz em Coríntios, né? Ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Será que nós, comendo carne imunda, nós estaríamos agradando a Deus? Porque o porco, ele é lixeiro do mundo. O urubu é lixeiro do mundo. Então, por que pode comer porco e não come urubu? Eu estaria jogando lixo para dentro do meu corpo? Será que o Espírito Santo se agradaria disso, sabendo que eu sou o templo do Espírito Santo? Olha só o que diz o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca dessa visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles sem nada duvidar, porque eu os enviei. Ou seja, esses homens que estavam procurando Pedro, eles vieram da parte de Cornélio. E eles não faziam parte do povo judeu. Ou seja, o povo judeu não poderia se misturar com um povo que não é judeu. Isso os tornava impuro. E a gente vai entender como Pedro entendeu essa mensagem e o que Deus estava querendo dizer para ele através do verso 27. Atos 10, capítulo 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Ou seja, tinha mais pessoas dentro da casa do centurião Cornélio que não era povo judeu. E aí Pedro é judeu, e aí ele estaria se contaminando com esse povo. É o que a gente vai ver agora no verso 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que nenhum homem considerasse imundo ou impuro. Ou seja, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Lembra que a gente pegou lá no começo do nosso assunto? Deus estava, através de Jesus, Deus purifica todo e qualquer homem, desde que aceite Jesus como seu Salvador e viva para Deus. Aqui, para a gente entender melhor, Deus estava mostrando para Pedro que aquela visão que descia do céu com tudo que é tipo de coisa impura, está mostrando que as portas de Jerusalém se abriram para a gente levar o Evangelho para toda e qualquer criatura. Lembra que Jesus disse para os seus discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura?
É isso que essa mensagem está mostrando para nós. Eles não tinham entendido até o momento ainda. Pedro achou que todos os homens que não pertenciam ao povo judeu eram impuros para receber a palavra de Deus. E não é sobre comida que ele estava falando, tá? Não é sobre carne imunda. Porque para você entender o contexto, sobre carne impura, que Deus não purificou o porco, isso não pertence à doutrina de comida do povo que agrada a Deus. Isaías capítulo 65, verso 4, Isaías capítulo 66, verso 17, lá a gente tem a visão que Deus não se agrada de quem come carne imunda, não se agrada de quem come do porco, não se agrada de quem come do rato. Deus, Ele está mostrando para mim e para você que o nosso relacionamento para com Deus tem que ser de acordo com a doutrina de Deus, não de acordo com a doutrina que eu escolho para mim. Deus, em Levíticos capítulo 11, se você quiser acompanhar mais, entender um pouco melhor, no capítulo 11 de Levíticos, ele mostra que a carne impura que não deveríamos comer e a carne que Deus liberou para que nós viéssemos a comer. Mas o bom, o ideal, é que a gente comesse o mais natural possível, porque a carne faz mal para o nosso corpo. E a comida natural nos deixa mais ativos. Se for comer carne, que coma a carne que Deus liberou para mim e para você comer. Certo? Um grande abraço para você e para sua família. Que Deus te abençoe e que essa mensagem tenha feito sentido para você e para sua família. Um abraço.